Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo, agora da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians 3, Vasco 0. Pela segunda rodada, o Corinthians conquista seus primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Bizarro pensar que em 13 rodadas o ano passado o Corinthians tinha uma vitória e agora em 2 jogos o Corinthians tem uma vitória e segue invicto no Brasileirão. Nesse momento, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Segue o líder, segue o líder, por mais que por pouco tempo aí. Mas o Corinthians conquista uma vitória muito importante, ainda mais pelo contexto, né? Se a gente falava muito que o Corinthians ele precisava dar uma resposta pelo jogo de quarta-feira, E até sair dessa ressaca de título, não, né? também Era o jogo da ressaca. Era o jogo da ressaca, o resultado foi bom, mas o futebol nem tanto, né? E precisava dar uma resposta, porque a gente falou que isso no último pós-jogo. Estamos muito felizes com o título paulista, a gente comemorou demais, o Corinthians não tem que valorizar demais esse título, mas a temporada não acaba em março, ela acaba em dezembro e o Corinthians precisa continuar jogando bola. Hoje deu prova disso. Tudo bem que não pegou o adversário mais forte do mundo, pegou um time que cansa de apanhar pro Corinthians ano após ano. Vale lembrar, 18 anos o Vasco sem vencer o Corinthians fora de casa e nos últimos 15 anos venceu só uma vez. Então a paternidade que sem dúvida nenhuma é a maior do futebol brasileiro nesse momento, porque o Vasco ele vê o Corinthians e, desculpa a expressão, mas abre as pernas, cara. Não tem o que fazer. O Vasco é muito freguês do Corinthians. E hoje a gente deu mostra disso. Futebol coeso do Corinthians, muitas vezes sem precisar se esforçar tanto para conseguir o placar. Fez 1-0 logo no começo numa bela jogada, a finalização do Yuri Alberto. De novo, segundo gol, mais um gol de videogame. Agora dessa vez o Yuri passando para o Memphis para ele meter de cavadinha e colocar o Corinthians com 2 gols de vantagem no placar. E um jogo tranquilo, cara. Um jogo controlado. Em nenhum momento o Vasco deu mostras que poderia ter um poder de reação e ameaçar o Corinthians de ganhar o jogo de hoje. Em nenhum momento. E se provavelmente vai ser um dos grandes temas que a gente vai tratar aqui, um 3-0 que era para ter sido 5, se não fosse a palhaçada que é a CBF, a palhaçada que é o árbitro de vídeo, não o árbitro de vídeo em si, mas quem comanda ele, e também o nosso querido Anderson Daronco, que, de novo, fez todos os corintianos passarem raiva, como sempre é. Mais uma vitória imponente, um 3-0 que poderia ter 5 e que seria justo, porque o Corinthians produziu para fazer 5 gols e o Corinthians literalmente atropelou o Vasco nesse sábado à tarde. Sábado à noite. Sábado à tarde e noite, né? Pra mim é tarde. Mas acabou a noite, né? Verdade. Mas enfim, vamos lá. O Corinthians eu acho que não pegou um adversário morto, não pegou um adversário que era moleza, mas fez parecer muito fácil. Fez parecer que o time do Vasco é uma merda. O Vasco ganhou do Santos na primeira rodada, jogando muito bem. Acabou de voltar de um 3-3, onde acabou tomando o empate na Sul-Americana, porque recuou o time inteiro. Lá, Fábio Carille, uma das coisas que ele faz de melhor é retrancar o time e no final das contas acaba dando tudo errado. Depois daquele time do Corinthians de 17 e 18, essa estratégia do Carille praticamente não deu certo. O Carille se perdeu ao longo do tempo. Com exceção do Campeonato Paulista de 2019, acho que depois daquilo a estratégia de retranca do Carille acabou jogando mais contra ele do que a favor. Não é um time bobo, não é um time fácil e é um time base do que o Corinthians pode enfrentar muitas vezes nesse Campeonato Brasileiro. Porque, sinceramente, o Vasco não tem um timaço, mas, eu acho que tem um nível parecido com muitos times da primeira divisão hoje. Querendo ou não, com o Grêmio, até com o Fluminense não é uma disparidade tão grande assim. O próprio Santos, Mirassol, Juventude, times que estão num momento de baixa. Mas o Corinthians vai enfrentar muitos times desse tipo no campeonato e tem que vencer, tem que fazer seus pontos em casa. Se a gente planeja ter uma temporada diferente da passada, esses jogos são muito importantes de vencer. Jogo que é para parecer fácil, você de fato vence em casa. Ano passado o Corinthians complicou muito o jogo assim. O Cuiabá, por exemplo, era um dos piores times do campeonato quando o Corinthians enfrentou. Foi 1-1 e poderia ter perdido o jogo. O Isidro Pita teve a chance do pênalti que o Donelli pegou. O Corinthians vai ter muitos jogos desse tipo e tem que vencer e tem que jogar sério. Hoje, nem acho assim que o Corinthians jogou tão sério assim. Tem uma postura muito melhor do que teve contra o Huracan, isso é fato. Mas talvez tenha até mais a ver com peças, com as mudanças que o time sofreu. Porque hoje, realmente, ele troca demais o time que ele tinha jogado na quarta-feira. Terça? Quarta, foi né? Quarta-feira. Quarta-feira. O Ramon dessa vez escalou o Bidon e o Coronado, que já tinham sido 2 peças que a gente tinha... Se não para começar o jogo contra o Huracan, a gente tinha falado que tinham que ter entrado no intervalo. E hoje jogaram bem, o Bidon principalmente. O André Ramalho voltou a ser titular com a camisa do Corinthians e foi muito bem no jogo de hoje. Mais uma vez passou uma segurança muito grande. Mais até do que o Gustavo Henrique passou no último jogo, que foi o caso que ele entregou a paçoca contra o Huracan. Então acho que a mudança do time,
acabou fazendo muito bem. Você dá oportunidade para esses jogadores, você dá rodagem para esse elenco, porque, pô, o André Ramalho, cara experiente, cara que foi titular ano passado, que jogou muito bem ano passado, foi pro banco, é de se imaginar que o cara esteja puto de estar no banco, que ele queira dar uma virada nessa chave. E que bom que ele, nos treinamentos, pelo jeito, tava fazendo por merecer e hoje voltou pro time titular e foi muito bem. O Bidon a mesma coisa. Vinha de partidas ruins, partidas grandes onde ele foi mal. Hoje jogou muito bem. Então é importante você ter esse elenco nesse sentido, um time que fica incomodado de ficar no banco. Que quando eles vão ter oportunidade, eles vão responder. Porque se o titular não está correspondendo, como o José Martínez não correspondeu na quarta-feira, como o Gustavo Henrique foi mal, como o Félix Torres vinha tendo atuações abaixo, você vai poder confiar no seu banco de reservas para jogar à altura. A gente já falou isso várias vezes aqui, que o Corinthians não tem elenco, na nossa visão, um elenco tão recheado assim de muitas opções. Mas, se você tem um jogador no banco que está incomodado com a reserva, você já larga um pouco na frente, porque um jogador que nem era para estar indo tão bem, ele pode apresentar um pouco mais do que ele deveria. Ou no caso de um jogador que está abaixo, como era o caso do André Ramalho, voltar a apresentar um bom futebol. Ou como era o caso do Coronado, que a gente não tinha visto ainda grandes atuações dele esse ano contra times grandes. Hoje eu já acho que o Coronado melhorou o time do Corinthians. Não foi uma baita atuação, mas já foi melhor do que, por exemplo, a do Romero contra o Huracan. E é exatamente o que a gente sempre traz. Essa análise do trabalho do Ramon em muitos quesitos, ela é fácil. Ela não precisa nem ser um entendedor tão grande de futebol para conseguir analisar. Porque é um roteiro que ele se repete muitas vezes. Muitos momentos o Corinthians do Ramon, ele errava muito em relação à escalação e à substituição. E era algo muito nítido. A gente viu quarta-feira, foi muito nítido que precisava de um meia, que o time do Corinthians estava um buraco no meio de campo e que ele deveria ter colocado o Coronado ou quiçá o Bidon também antes para o Corinthians corrigir esse problema de meio campo. Ele foi perceber isso no final do jogo, o que custou muito também do resultado. Teve falhas individuais, mas isso também foi preponderante. Já hoje, ele voltou com mudanças, que nem você falou, que correlacionam também com os erros dele de quarta. Ele parece que aprendeu e colocou, como que ele fez isso em vários momentos. Como ele errou ano passado contra Flamengo e Racing, e depois na sequência de 9 vitórias ele conseguiu consertar. Como que ele errou também, errou muito na eliminação do Corinthians na Libertadores, sobretudo no jogo da ida, e depois para a fase final do Paulistão ele conseguiu achar, por exemplo, uma zaga que passava um pouco mais de confiança, e o time do Corinthians foi campeão contra o Palmeiras sem tomar gol e conseguiu corrigir. Até mesmo a entrada do José Martínez para o Bidon sair, ele corrigiu. Então, pelo menos, se o Ramon ele tem muitos erros e ele prejudica em jogos do Corinthians, ele não é aquele técnico teimoso que não consegue perceber isso rápido. Pelo menos de um jogo para o outro ele conseguiu pelo menos ter uma amostra ali que ele poderia colocar jogadores que mereciam jogar antes e que sim, eles poderiam dar resultado. Não insiste tanto no erro, né? Não insiste tanto no erro. A gente teve muitos técnicos até vitoriosos no Corinthians. O Tite era um cara que insistia muito no erro. Muito teimoso. Apesar que é o técnico mais vencedor que a gente já viu, ele tinha esse problema. O Ramon parece que pelo menos quando ele erra, ele tem essa noção de corrigir esse problema no jogo seguinte. E foi isso que aconteceu hoje, cara. Eu acho que até por uma parte física. Se a gente for analisar, o Corinthians ele vem de uma maratona muito grande. Era Libertadores e era reta final de Campeonato Paulista. E além de ser muitos jogos em sequência, são muitos jogos que demandam um nível de concentração, um nível de entrega, um nível da vida dentro de campo muito grande. Porque eram todos jogos decisivos. O Corinthians teve uma sequência aí de só jogos eliminatórios, clássico, adversário difícil, fora de casa, dentro de casa, seja lá o jogo que for. E para agora, precisava dar uma rodada no elenco. A gente viu na quarta-feira que o José Martins não teve o seu melhor rendimento. Pode ser por uma queda técnica? Pode ser. Mas às vezes é por uma parada física também. O cara jogou uma porrada de jogo em sequência pelo Corinthians, jogou 2 jogos pela Venezuela e 48 horas depois, como ele disse num documentário do Corinthians, que ele 48 horas depois abdicou de tudo, de estar com a família, sei lá o quê, para jogar a final do Campeonato Paulista. Então, fisicamente, ele claramente estava atenuado, assim. Então hoje você teve o Carrilho de titular e o José Martins no segundo tempo, eu acho que justamente para dar essa rodagem, para equilibrar também, para o Carrilho não cansar tanto, para o José Martins não cansar tanto, e o Ramon conseguiu rodar bem esse elenco. Concordo com você, o Bidon hoje fez uma boa partida, o Coronado, se não fez uma grande partida, pelo menos a presença dele ali já modificou bastante o esquema do jogo do Corinthians, fez com que o Memphis e o Yuri jogassem, e novamente a gente teve o protagonismo da dupla de ataque que hoje apareceu. Hoje o Memphis, que, pelo menos na minha visão, na análise pós-jogo, agora que a gente vai fazer das notas, ele não vai ficar com uma nota tão alta assim, porque para mim ele teve muitos erros de concentração e de tomada de decisão. Poderia ter decidido muitas coisas mais rápido e enrolou demais.
Mas, porra, o cara fez um gol, deu assistência e teria feito outro gol se não fosse a pataquada do Daron e do VAR. Então, assim, já demonstra também que teve um desempenho melhor. Concordo com a sua avaliação, o Corinthians fez um jogo que precisava ter feito. Ganhou do Vasco, o Corinthians tem um time melhor que o do Vasco, o Vasco não é qualquer coisa, mas ao mesmo tempo também não é um bicho-papão, e a gente pegou os caras na Neoquímica Arena hoje e fez o que deveria ter sido feito. 3 gols, eram para ter sido 5, se não fosse o VAR e o Anderson Daron como que a gente trouxe antes, porque o primeiro gol anulado do Corinthians, do Bidu, ele não faz sentido nenhum. Nenhum, cara. Como que você, em um jogo de futebol, futebol é um esporte de contato, é um esporte que você tem que analisar o movimento, como que você vai dar uma falta daquela? Como que o Bidu não ia ter um choque ali com o Puma Rodrigues? Só se ele arrancasse a perna dele fora. Porra, não tem cabimento. É um choque natural de jogo, é um contato completamente natural. Posso falar? Essa falta nunca teria sido dada fora da área. Nunca. E eu acho que é uma falta que não é nem suficiente para derrubar o jogador. Se é uma falta de jogo, tipo, que tá rolando ao longo do jogo, mesmo com o VAR, os caras não iam dar essa falta. Só que pra anular o gol, eles deram. Assim como no segundo gol do Corinthians, que eles foram caçar um impedimento do Yuri meia hora antes da jogada se desenrolar, num lance muito questionável para anular o gol. Para mim é uma regra que deveria ser revista. O primeiro é claramente um erro de avaliação absurdo. O segundo, eu acho que a regra é muito rigorosa. Porque foi antes do começo do desenrolar, a bola voltou para a defesa, depois teve troca de passe, teve o Vasco se posicionando, para depois chegar lá na frente o cruzamento para o Mendes fazer o gol. Então, assim, é um absurdo falar que o Corinthians foi prejudicado hoje em Itaquera? Não acho, mano. Eu não acho, e até pelo que a gente viu depois, né? Do estádio, a gente acabou não vendo isso na hora, mas o Jair poderia ter sido expulso, o próprio Piton poderia ter sido expulso por uma chegada forte no Memphis no primeiro tempo. E ainda tem esses 2 gols que pra mim o primeiro é indiscutível, mano, é inacreditável ter marcado. E o segundo, eu concordo com você que assim a regra é rigorosa, mas também tem outras coisas que nem você falou, a jogada vai muito depois pra você marcar esse impedimento do Yuri, porque ele tá impedido e ele volta até o campo de defesa pra depois a jogada toda ir pro campo de ataque. Fora que tem o desvio do Piton ainda, que se você não vai considerar que ele tinha a bola sob domínio, ele dá um passe para trás. Ele pega a bola e dá um passe para trás com a coxa. Que poderia invalidar o impedimento, né? Exatamente. Mas na avaliação do grandíssimo VAR... deixa aí embaixo, por favor, a gente não teve tempo de ver isso, o nome dos assistentes que estavam no VAR, porque, porra, jogar a culpa no Daronco a gente vai jogar porque ele merece, porque ele é um árbitro horrível. Mas também tem que jogar nesses caras. Porque chamar pra ver nesses lances e não existe, tentaram no terceiro também. No gol contra, tentaram achar um impedimento. Até apareceu no telão da arena. O João Vitor do Vasco tá impedido agora. A gente até brincou no estádio que a cabeçada do Veete na trave no final do jogo, que o VAR ia dar algum jeito de ver se a bola não entrou. Exato. Sabe que não pingou na linha? Que não pegou num travessão um pouco pra dentro pra ver se vale o gol pro Vasco? Porque hoje pareceu isso. E também só para dar também um ponto de vista imparcial, assim como que a gente está reclamando de 2 gols que eram para ser legais do Corinthians que foram anulados e uma possível expulsão do Jair, o Vasco também, revendo o lance pelo menos ali na hora, poderia ter motivo para reclamar também do segundo gol do Corinthians, que a bola de fato bate no braço do Ranieri. Aí a interpretação se o Ranieri tem uma ação de bloqueio, se ele tá com o braço colado, a gente não conseguiu ver ao certo ali no momento, mas o fato é que a bola bate no braço dele, então só mostra que não é nem só o Corinthians que foi prejudicado hoje. A arbitragem na Neoquímica Arena foi horrorosa, a arbitragem foi brasileira, patética. A arbitragem da CBF é sem critério e é muito ruim. E não é de hoje e aparentemente está longe de mudança também. Podem colocar VAR, pode colocar impedimento semiautomático, que se não tiver pessoas competentes ainda, a gente vai acabar sofrendo. Hoje a gente não sofreu porque ainda conseguiu marcar 3 gols. Mas se esses 2 gols fizessem falta, seria bem questionável e bem duvidoso. Mas o último ponto aqui que eu queria tratar também é ainda falando sobre o meio-campo, que foi o nosso principal... Acho que foi a nossa principal deficiência, né, no jogo contra o Huracan, e foi a coisa que a gente mais pegou aqui, que a gente mais ficou indignado com a falta de meio-campo, falta de ligação que tinha de defesa para ataque. E eu acho que hoje ficou claro também pra gente que jogos onde o Corinthians sabe que vai ter uma superioridade maior, não precisa jogar com o Ranieri e com o José Martínez. A gente entende que um time titular que vai jogar uma final, um jogo com um time muito grande, vai jogar fora de casa, jogo complicado, jogo que não vai ter tanta bola, os dois realmente são titulares porque são muito bons de bola, podem entregar demais em vontade, em correria, em marcação, coisa que o Bidon às vezes acaba pecando. Mas em jogos onde a gente sabe que o Corinthians vai ter a bola, onde o Corinthians vai atacar, vai ser superior ao adversário e precisa de alguém que tenha um trato melhor com a bola no pé, aí é jogo pro Bidon jogar. Aí é jogo para você ter um cara com um pouco mais de qualidade, como é o caso do Carrilho, e para jogar como o Corinthians jogou na fase final do campeonato passado. Porque em 2024, quando o Corinthians pegou o Vasco na Neoquímica Arena,
Cruzeiro, me ajuda, quem mais? Bahia, o Grêmio, o próprio Vitória fora, quando o Bidon entra, ele ajuda demais o time e inclusive participa do gol da virada. Então, nesses jogos onde o Corinthians sabe que não vai ser tão pressionado assim, você precisa de um cara de um pouco mais de qualidade, porque com a bola no pé é um abismo de diferença o Bidon pro Martins e pro Ranielli. Então, em jogos que o Corinthians sabe que vai poder atacar, sabe que vai ter espaço, não vai ter tanto comprometimento de marcação, aí dá pra soltar um pouco mais o time, porque eu acho que é até uma coisa que acabou fazendo falta contra o Huracan e pode fazer falta em outros jogos sul-americana se o Corinthians vai precisar se impor, porque agora a gente já deixou escapar 3 pontos dentro de casa e agora vai ter que recuperar tudo lá fora e eu não tenho certeza se todos os jogos com José Martins e Ranieri isso vai ser possível. Vamos para as notas? Vamos para as notas. Donelli. O jogo inteiro me passou uma impressão de estar um pouco inseguro, inclusive me incomodou demais pessoas perto da gente toda hora reclamando sobre o Donelli, mesmo lance que ele não fazia nada demais. Mas ainda assim passou um ar um pouco inseguro, mas ele faz uma puta defesa no final do jogo já, perto dos acréscimos, e acho que foi a única grande intervenção que ele teve que fazer. De resto, ou a bola foi para ele encaixar ou foi para a linha de fundo. Teve acho que um lance com a bola no pé, que ele acabou me dando um susto, e teve um outro lance que comprova o que eu digo, que eu acho que ele estava inseguro, que foi uma cobrança de falta que vai na direção dele, ele, ao invés de agarrar, ele dá um soco pra frente, se não tinha ninguém em cima dele. Mas, cara, não tem como dar uma nota baixa, vou deixar o Donelli com nota 7, pela defesa do último lance principalmente. Eu acho que ele é um pouco inseguro, assim. O Donelli é o que a gente já falou, ele não é um goleiro que vai te decidir jogo, possivelmente. Ele é um goleiro que não vai prejudicar. Ele é um nota 6. Ele é um típico goleiro nota 6 no gol. Só que hoje eu senti um pouco de insegurança. Eu acho que esse lance que você falou que deu um pouco de medo foi um tiro de meta que ele cobra praticamente na linha ofensiva do Vasco ali, Sim. Que quase gerou um contra-ataque para eles. É bem no primeiro tempo. Mas do resto, ele fez essa boa defesa no chute do Alex Teixeira. E querendo ou não, durante o jogo ele também não comete nenhuma falha, as bolas que vai na mão dele ele encaixa com segurança, não vejo motivos pra gente reclamar do Donelli. Claro que não é um Hugo Souza no gol, mas é um goleiro que por enquanto não está prejudicando. Esse ano não prejudicou. Contra o Huracan ele foi inseguro, mas ser determinante no resultado ele não foi. Então, por isso eu vou ficar com uma avaliação também que nem a sua. Eu vou deixar o Donelli com nota 7 aí, até para dar um voto de confiança, né? Porque tem tanta gente que critica, mas nem sempre o Donelli faz partidas ruins e hoje não fez uma partida ruim, fez uma partida na média e vai ficar com nota 7. Mateuzinho, bom jogo do Mateuzinho, achei que teve uma disposição muito grande defensiva na marcação e também ofensivamente conseguiu chegar na linha de fundo. No primeiro tempo teve boas ações, no segundo tempo também chegou a ter boas ações também. Bom jogo dele, cara. O Mateuzinho vem se consolidando cada vez mais como um jogador essencial nessa equipe do Corinthians e diferente de outros, ele normalmente, em todos os jogos, ele demonstra vontade, demonstra raça, demonstra disposição e eu acho que hoje foi assim. Um bom jogo do Mateuzinho, do sistema defensivo, para mim, foi um dos que mais se destacou. Vou deixar o Mateuzinho com uma nota 8, cara. Fez um bom jogo. Gostei bastante da partida dele. Participou muito do ataque, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo também conseguiu explorar bem ali o corredor. Segurou um pouco mais porque já estava 2-0, não tinha por que ficar subindo o tempo todo, mas no primeiro tempo ele foi bem importante nessa função, arrastar um pouco a linha defensiva do Vasco para frente, fazer pressão. Teve até um lance que ele estava pela esquerda, que ele faz uma boa jogada ali, mas o Corinthians acaba não conseguindo finalizar. Mas eu gostei do jogo do Mateuzinho, eu vou de 7,5. André Ramalho, achei que fez um jogaço. Jogaço, talvez a melhor partida do André Ramalho esse ano com a camisa do Corinthians. Muito firme, com a bola no pé também, como sempre, muito bem. Hoje até distribuindo alguns lançamentos para as laterais. Ele às vezes acha uns passes até de frente, mas hoje para distribuir bola para a lateral e até um outro passe mais para quebrar a linha mesmo, para achar o Ranielli, para furar essa primeira linha defensiva do Vasco, ele foi bem. Gostei muito da partida dele e vou deixar com 8,5 o André Ramalho, gostei demais. O André Ramalho, para mim, ele me gera uma certa insegurança em um ponto. Porque eu sempre vejo bons jogos do André Ramalho quando que o Corinthians ele não é tão atacado. Quando que o Corinthians ele não precisa fazer o jogo de se defender, de segurar e de parar um time melhor, de parar um time mais forte, de estar numa linha mais baixa. Quando que o André Ramalho joga contra times que vão buscar o contra-ataque,
que não vão explorar tanto o ataque, vão buscar mais se defender, como foi o caso hoje do Vasco, ele faz ótimos jogos, mano. Porque ele tem uma qualidade com a bola no pé muito boa, ele é um jogador calmo também na hora de tomar essas decisões, e ele não é um zagueiro lento, ele é um zagueiro rápido. Então nessa recuperação, hoje, muitas vezes, ele conseguiu roubar a bola pro Corinthians justamente por ele ter essa agilidade e não tá numa inferioridade numérica. Ele é num contra um, ele contra um cara e ele se dá melhor. O que me preocupa no André Ramalho é se, por exemplo, quando ele vai jogar fora de casa agora contra o Palmeiras. Aí o André Ramalho me passa um pouco de insegurança, porque nesses jogos em si, ele não se mostrou ser um zagueiro tão firme, aquele xerifão que vai parar o ataque, que vai brecar um grande atacante, que às vezes vai estar 2 caras contra ele e vai tomar a melhor decisão. Nisso me preocupa. Mas se a gente for analisar só o jogo de hoje, foi uma grande partida do André Ramalho mesmo, gostei muito dele com a bola no pé e também os lances que precisou do André Ramalho intervir em botes, na marcação, ele acertou todos, foi muito bem. Cara, eu achei o jogo dele tão bom quanto o do Mateuzinho, mas eu vou botar 8,5 também, porque eu acho que o André Ramalho, na função dele, ele conseguiu ainda se destacar mais do que o próprio Mateuzinho, que é um cara que sempre aparece bem. Hoje o André Ramalho surpreendeu, vai ficar com 8,5. Félix Torres, também achei um jogo seguro, também achei um jogo sem grandes emoções do Félix. Posso até te interromper nesse sentido, que você falou seguro e sem muitas emoções. Talvez seja o primeiro jogo em muito tempo que a gente viu que o Félix Torres não deu nenhum susto. Nenhum susto. Ele passou realmente a visão de ser um zagueiro seguro, ele não fez merda o jogo inteiro, 90 minutos. Claro, o Félix ainda tem uma dificuldade de receber a bola, girar o corpo e ir pra frente. Sim. Ele volta muito a bola pro goleiro. Ele às vezes dá uns passes meio tijolo, Dá. mas desligar o cérebro hoje ele não desligou. Mas, cara, fez um jogo seguro. Não coloco também um jogo como grande destaque defensivo. O André Ramalho, por exemplo, teve muitas mais participações defensivas do que o Félix Torres. Mas é isso que a gente pede dele. A gente pede um zagueiro seguro. Um zagueiro calmo, tranquilo, sem ser desesperado. E hoje foi Félix Torres dessa forma. Vou fechar com uma nota 7,5. Eu ia dar nota 7,5, só que por tudo isso que você falou, mas justamente por ele não ter feito nenhuma cagada ao longo do jogo, que é o que a gente já espera do Félix em todos os jogos, nota 8. Ainda achei ele muito firme na marcação, chegando bem, dando o bote certo, sem sequer fazer falta, tomar cartão. Gostei demais da partida do Félix hoje. Bidu, primeiro tempo discreto, cara, um pouco acovardado para passar e atacar a linha de fundo, porque o Puma tava dando muito espaço pelo lado direito da defesa do Vasco. Mas no segundo tempo ele começa a aparecer mais e faz até o gol dele que acaba anulado. Ele dá o passe também pro gol do Memphis que acaba anulado. Acho que o Bidu fez um bom segundo tempo e inclusive tirando onda, duas bolas lançaram para ele, ele vai lá e domina aquela que pisa na bola em cima da hora. Então gostei demais do segundo tempo. Como o primeiro tempo foi um pouco discreto, vou deixar pro 7,5 o Matheus Bidu. Gostei do jogo do Bidu, cara. Foi bem melhor do que ele foi no meio de semana, que foi muito inseguro e tomou um baile pro ponta dos caras. Hoje eu até que achei que o Bidu em alguns momentos deu espaço. Você tem um lance, por exemplo, que o Puma Rodrigues ele recebe dentro da área, ele tem infelicidade de dominar mal e a bola vai pro Donelli. E foi completamente nas costas do Bidu. Seria um erro de marcação bem grave ali dele nesse lance. Mas do resto, mano, ofensivamente eu gostei bastante. Eu acho que chegou bem na linha de fundo, teve boas tabelas, fez o gol que deveria ter sido validado. Foi um jogo de retomada de confiança do Bidu, porque foi, nesse ano, um dos mais consistentes que ele teve com a camisa do Corinthians. É um ano difícil pro Bidu, mas foi bem no jogo de hoje. Vou concordar com você. Vou deixar com 7,5, só porque eu acho que, por exemplo, o Mateuzinho, eu não lembro de algum momento que ele deu muito espaço pela direita. O Bidu eu lembro de uma ou outra investida do Vasco ali que ele poderia ter feito algo diferente. Então por isso eu vou deixar com 7,5, a mesma nota que eu dei pro Félix. Partindo pro meio campo, Ranielli toma um amarelo no primeiro tempo, né? Se eu não me engano, o primeiro jogador do Corinthians a tomar amarelo no jogo. Fica um pouco pendurado por conta disso. Mas do resto, eu achei uma partida coesa também, firme na marcação, conseguiu até que chegar no ataque algumas vezes com tabela, virou bem o jogo uma vez ou outra, mas também não foi uma partida de muito protagonismo do Ranielli. Mas eu acho que fez um bom jogo, eu vou deixar o Ranielli com nota 7. Nota 7, fez um bom jogo. A única falha realmente é que tomou um amarelo muito idiota. Chegou bem atrasado e com menos de 20 minutos ele já estava amarelado. Carrilho, só jogou o primeiro tempo, mas enquanto teve em campo teve muito bem. Eu acho que realmente só saiu por questão física, por preservação. A gente já falou aqui várias vezes, o Carrilho tem 34 anos, vinha de uma maratona de jogos, foi para a data FIFA, teve maratona de jogos de novo com a camisa do Corinthians. Tem que saber preservar bem, porque se esse maluco se machucar, a gente tá ferrado. Acabou. Então, mas acho que ele joga muito bem no jogo de hoje, muito frio, ele tem muito recurso. Hoje até defensivamente fez a diferença. Caiu bastante ali pelo lado direito e foi importante, inclusive, na construção dos 2 primeiros gols do Corinthians. Vou deixar o Carrilho com nota 8.
Vou deixar com nota 8 também. A jogada do primeiro gol do Corinthians, muita gente vai destacar o passe de peito do Memphis, a finalização bonita do Yuri, mas a jogada em si foi do Carrilho, mano. Ele que pega a bola lá atrás, passa por 2 marcadores e lança uma bola perfeita no peito do Memphis. Então a construção no primeiro gol foi dele. No segundo gol, que nem você falou, ele tem sua importância. E o primeiro tempo inteiro, ele ajuda muito o Mateuzinho a fechar o lado direito. Muito. Eu lembro de vários botes do Carrilho, dele pegando essa bola ali na linha de fundo do Corinthians e conseguindo fazer com que o Corinthians saísse para ataque. Fez um jogo muito bom no primeiro tempo, que joga só 45 minutos e por isso vai ficar com uma nota 8, concordo com você. Mais um jogo muito bom daquele que briga para ser um dos grandes destaques do Corinthians esse ano. Breno Bidon, outro cara que jogou bola hoje. Foi malandro, mano. Assim como ele foi contra o Vasco no ano passado, que ele provoca o Verratti. Esse ano também nesse jogo. Conduzindo a bola, sofrendo falta, chegando bem dividida, ajudando o Corinthians a sair para o ataque. Puxou bons contra-ataques para o Corinthians também, em bolas em profundidade que ele deu. Fez um jogo muito bom o Bidon hoje. Achei que foi bem participativo, se movimentou por vários lugares do campo. E eu acho que a malícia é o mais importante. Porque eu via muitos jogos do Bidon meio bonzinho, meio tímido. Hoje ele foi pro pau, mano. Foi brigar, foi desarmar, foi construir jogada, foi chamar a responsabilidade para receber essa bola. Jogo muito bom do Breno Bidon. Eu vou fechar uma nota assim como do André Ramalho, 8,5 para ele. Cara, eu gostei muito do jogo do Bidon. Vou deixar com nota 8. Participou muito do jogo e voltou para buscar esse jogo para construir desde lá de trás. Muitas vezes a gente vê vários jogos do Corinthians onde não tem a presença dele, que isso acaba fazendo falta, porque o Carrilho abre muito na direita. E pelo meio quem tem que fazer saída? Ranieri, José Martinez, o Memphis às vezes volta para receber, o Romero quando está em campo volta até o meio campo aqui para receber. Quando o Bidon está em campo, isso não tem tanta necessidade assim, porque ele sabe o que fazer com ela. Muitas vezes ele toca para trás, óbvio, mas às vezes que o Bidon ele vira para frente, ele consegue achar esse passe, clareia demais o campo e ajuda muito porque ele é muito técnico. Nota 8 pro Bidon. Coronado, não acho que fez nada demais. Mas, nos momentos que ele teve a bola um pouco mais perto do gol, gostei muito quando ele se aproximou do Memphis e do Yuri, para fazer tabelinha rápida, para fazer jogada curta, para pisar na área, para ir em velocidade. Gostei nesse sentido porque eu acho que deu um fator que a gente não vê quando a gente não tem um meio armador em campo. O Garro não tem essa característica tanto, consegue criar outro tipo de jogada, mas esse tipo de jogada também acho que é uma coisa que pode funcionar, principalmente grudando mais perto do Memphis. E o Yuri pegando ali para dar o último toque na bola. Mas ainda assim, eu acho que o Coronado em campo, ele melhora o time quando a gente está na ausência do Garro. E espero que tenha agora uma sequência de titular, porque a gente vai precisar dele nesse momento. Nota 7 pro Coronado. 7 pro Coronado. Assim embaixo no que você falou, não fez nada demais, mas só a presença de ter um meia em campo, de ter um cara com mais trato, com mais qualidade, que se aproxima, que pelo menos preenche esse espaço que ficou um buraco no jogo contra o Huracan, só disso já vale muito. Vou deixar o Coronado também com uma nota 7. Partindo para a dupla de ataque, Memphis Depay. Vamos lá. Tecnicamente, errou pra cacete no jogo de hoje. Muito lento em tomada de decisão, poderia ter feito as coisas às vezes até com mais seriedade. Teve 2 bolas que ele pegou na entrada da área que ele poderia ter dominado e chutado. Ele tentou um drible a mais, uma ele tentou até um rolinho. Então eu acho que falta isso pro Memphis. Falta às vezes entender que ele não tá jogando num campeonato de várzea, que ele tá jogando no futebol profissional, ele precisa decidir rápido e ele precisa fazer as coisas de uma maneira mais simples. Falta mais arroz com feijão pro Memphis. Menos brilhantismo e mais arroz com feijão. Dito isso, baita passe de peito pro Yuri Alberto, fez o golzinho dele que foi um golaço de cavadinha e era para ter feito mais um gol no jogo se o Anderson Daronco não fosse um palhaço. Então assim, apesar de eu acho que tecnicamente ele não tá no melhor momento de concentração dele, ele decidiu o jogo, cara, com um gol e com uma assistência. Então não tem como, não existe dar uma nota baixa para ele hoje. Eu vou deixar o Memphis, como que me irritou um pouco a displicência, eu vou deixar o Memphis com 8,5. O Memphis, eu falei isso no intervalo, mandei um áudio pros membros lá no nosso grupo de membros, que o Memphis dá a impressão que ele joga com 50% do que ele pode, 30%. Se poupa, assim. né? Que ele não tá tão afim, assim. Porque realmente tem um lance, quando o jogo tá 0x0 ainda, que o Carrilho rouba uma bola do campo de ataque, rouba do João Vitor, acha o Memphis, tá o Memphis, um marcador, o Yuri passando e um cara marcando o Yuri. Se ele decide rápido, ele vai para 1 contra 1, dribla, chuta, faz o gol. Ou já dominou, chutou, faz o gol. Ou já toca pro Yuri e já tenta rápido. Mas ele prefere segurar a bola, prender a bola e perder a bola, irritando a gente. Porque parece um negócio dele ser fominho, um preciosista, porque depois que ele segura, ele ainda tem a chance de pisar pro Carrilho. Mas ele ainda ameaça dar uma letra, ele enrola mais um pouquinho e se enrola com a bola e perde.
Tem outro lance assim ainda no primeiro tempo também. No segundo tempo ele segura demais a bola no meio campo e perde umas 2 vezes. Então o Memphis tem dessas, da gente realmente ele passar uma impressão de displicência ou de não estar nem aí. Mas é fato que mesmo assim, mesmo se ele estiver jogando com, sei lá, 30% do seu poder, o Memphis Depay é muito acima da média para o futebol brasileiro. Muito acima da média. Ele ainda assim consegue jogar com uma facilidade maior porque ele é muito técnico. Muito técnico. O passe de peito pro Yuri é uma sacanagem. O gol dele tem uma facilidade muito grande porque ele sabe o que o goleiro vai fazer, ele sabe que ele só precisa cavar. No segundo tempo, no gol do Bidu, ele dá o passe, dá com uma tranquilidade absurda, só um tapinha assim nojento para ele sair na frente. Ele faz o quarto gol do Corinthians, que era para ser o terceiro depois que anulou, cara a cara com o goleiro também, finaliza tranquilo. E ele também participa da jogada do quinto gol, terceiro oficialmente, que poderia ter sido dele, mas ele finaliza e no rebote o João Vitor acaba colocando para dentro. Eu concordo que tem uma displicência muito grande. Só que o Corinthians fez 3 gols na partida, 5 que poderiam ter sido validados, ele participou dos 5, ou com gol ou com assistência, ou com a pré-assistência para um gol contra. Eu vou deixar o Memphis com nota 9, vai ser o melhor em campo para mim, apesar de todas as ressalvas. Apesar de entender que o Memphis, com seriedade, poderia ter feito pelo menos uns 4, 5 gols no jogo de hoje, só ele. Eu vou corrigir minha nota, eu vou de 9 também. Eu tinha esquecido desse lance do Bidu e eu tinha esquecido da participação dele no último gol. Isso realmente é impactante. Vou ser injusto mesmo. Então, vou deixar a nota 9. Mas isso já mostra que, assim, é uma partida que era pra ele tirar 10. É. Só que por conta desses constantes erros, não tem como dar 10. Eu vou até pedir desculpa aqui, rapaziada. Eu vou com nota 9 também, porque eu tinha esquecido que o passe, que foi um belo passe mesmo, tinha sido dele pro Bidu, que ele participou de fato do quinto gol. Então, porra, mano, não foi só aquilo que eu falei antes, que já seria bastante coisa, né? Foi o destaque individual, vou deixar com nota 9. Yuri Alberto faz o primeiro gol, um gol que é difícil de se fazer. Ele pega com a perna ruim, ele pega meio que se jogando na bola e coloca ela muito bem no canto, sem chance pro Léo Jardim. E é o tipo de gol que a gente não estava acostumado a ver o Yuri fazer. Porque muitas vezes a gente se acostumou a ver o Yuri Alberto perdendo esse tipo de gol, esse tipo de lance. E aí quando o cara tá confiante é outra história, né? E até falar isso que o Yuri com a bola no pé, jogando fora da área, realmente tendo ela, não sendo só o cara do último toque, o cara da finalização, ou o cara do pivô para dar um passe curto ali perto da área. O Yuri com a bola no pé, conduzindo, segurando, prendendo bola, a confiança dele tá tão grande que hoje ele não se desespera mais. Hoje ele sabe exatamente o que fazer quando ele tá com a bola. E, cara, é muito bom ver o Yuri jogar, de verdade. Ele se tornou realmente um dos melhores centroavantes que a gente já viu com a camisa do Corinthians. A gente, eu digo eu e você, porque a gente é de uma geração que viu caras muito fodas. A gente viu o Liedson, o Jô, Ronaldo, Guerreiro. Talvez o Yuri entre aí nessa segunda prateleira como um dos melhores. Inclusive, hoje se igualando ao Jô, falta um gol para ele se igualar ao Romero também como o maior artilheiro do Corinthians no século. Fora da área, ele faz a jogada do gol do Memphis também, dá assistência, e faz a jogada daquele que era para ser o gol do Bidu, dando chapéu, levando a bola até lá atrás. Ele não consegue participar tanto do jogo assim, até porque no segundo tempo o Corinthians não jogou. Deu a bola pro Vasco e falou, vai, me ataque, e ainda assim conseguiu fazer 3 gols. Mas o Yuri, hoje ele de fato é um dos melhores centroavantes do Brasil, e principalmente porque ele está conseguindo fazer com a bola no pé, não só dentro da área, nota 8,5 pro Yuri Alberto. Eu vou junto com o Memphis, nota 9 pro Yuri. Não participou tanto, mas às vezes que participou foi completamente decisivo. O Memphis só não é pra mim acima do Yuri pela irritação que eu tive em muitos lances. Não lembro de ter me irritado com o Yuri em nenhum momento. E é o que você falou, faz um gol difícil, dá uma boa assistência, uma bonita assistência pro gol do Memphis. Participaria da jogada do gol anulado do Matheus Bidu, então vou deixar o Yuri com nota 9 pela importância que teve no jogo. Porque não participou tanto, mas quando participou foi completamente decisivo e foi crucial pro Corinthians ter saído com uma vitória larga hoje contra o Vasco. Então vou deixar ele com nota 9. Partindo para as modificações do Corinthians, os primeiros que Primeiro é o entram. José. É verdade, o José Martins entra no intervalo. Cara, ele entra já fazendo uma falta para tomar cartão amarelo que não precisava fazer. Mas o resto do jogo dele eu acho que é um jogo participativo. Ele fecha o lado direito, ele consegue fazer boas tabelas também em direção ao campo de ataque. Eu acho que fez um bom jogo, cara. Principalmente nessas ultrapassagens pela direita, nas tabelinhas que ele fez. Entrou bem na partida, vou deixar o Martins com nota 7. Nota 7 também, acho que nota 7 hoje vai ser a nossa régua pro cara que jogou bem ali, fez o mínimo. E o Martins é mais um desses, conseguiu participar, atacar ali o corredor do lado direito. Voltou pra marcar, que nem você falou, tomou um amarelo besta, mas o resto da partida dele é relativamente boa. Depois disso, quem entra é o Romero.
O Romero entra junto com o Maicon. Eu vou falar primeiro do Romero, que participa pouco, mas ele dá, entre aspas, assistência para o Memphis fazer o gol que acabou sendo gol contra. Por essa participação, nota 6,5. Participa pouco, mas tem essa boa participação mesmo, que é inclusive uma jogada que inicia com o José Martinez. Cara, eu vou deixar com nota 6,5 também, porque não jogou tanto tempo assim, né? Deixar ele com 6,5. Maicon, pra mim vai ficar um pouco abaixo, não lembro de grandes participações do Maicon no jogo de hoje, a não ser alguns toques pra trás, né? Eu vi até um meme no TikTok esses dias que o cara chegava e falava, Pó Wilson Maicon. Eu. E já deu pra trás. O Maicon virou isso. Mas não fez nada de errado também, né? Deu uns passinhos pra trás, uns passinhos pro lado. Nota 6. Eu vou deixar com nota 5,5, porque o Maicon teve uma chance no campo de ataque de finalizar e por preciosismo preferiu dar o toquinho aqui. Ou até por, sei lá, mano, ter ficado com medo de chutar no gol. E me irritou naquele lance. De resto, é o que você falou, pegou a bola, tocou de lado, tocou pra frente. Não vou nem criticar isso, porque era o momento do Corinthians mesmo, era de tocar, gritar olé, enrolar pra acabar o jogo, porque o importante era os 3 pontos. Mas me irritou dele não ter, pelo menos, finalizado essa bola. E só o Héctor Hernandes entra depois? Então, tô tentando pensar, não lembrei de mais ninguém que entrou. Eu acho que é só o Héctor Hernandes mesmo. Pô, rapaziada, desculpa se a gente vai esquecendo de alguém, mas vou sem nota pro Héctor Hernandes. Não lembro dele encostar na bola. Mano, eu lembro de ele encostar a bola em um lance que ele dá um bom passe pro Romero relativamente, numa tabelinha. Verdade. Só isso. Não, e tem uma porrada que ele dá na barriga do Mateuzinho, que ele pega meio que num susto assim e vai em disparada. É isso, mas sem nota. Cara. 6. 6, Héctor Hernandes, você é da hora. Héctor Hernandes é da hora, 6. É isso. Pô, assim, é que não participou do jogo, mas querendo ou não, ele teve 2 chances de dar 2 passes, deu 2 passes, suave. Boa. E querendo ou não, ele tava lá no meio da área pra tentar também fazer o gol lá, o gol contra do João Vitor, se a bola sobrasse pra ele. Sem critério nenhum essa nota, né? Nota 6. Ramon e Emiliano conseguiram fazer um bom rodízio na equipe, corrigiram os erros de quarta-feira, não foram teimosos, isso que é bom. E o Corinthians hoje demonstrou uma postura diferente. Um time efetivo, o Corinthians finaliza só 6 vezes no jogo de hoje, faz 3 gols e poderia ter saído com 5-0 no placar, então teve uma boa efetividade. O Vasco teve mais finalização, o Corinthians não teve uma diferença tão grande de posse de bola assim. Mas, num geral, eu senti o Corinthians mais organizado, mais intenso, com os atacantes conseguindo chegar mais perto do gol. E querendo ou não, mano, contra o Vasco, que é o que a gente falou aqui, não tá entre os tops do Brasil para brigar por alguma coisa, mas também não é um time qualquer, né? É o Vasco da Gama, tem que respeitar de algum jeito. E o Corinthians meteu uns sonoros 3-0 que poderiam ser 5 e sem passar nenhum tipo de aperto. Teve o lance da cabeçada do Veete na trave, teve a finalização do Alex Teixeira, que o Donelli fazia relativamente uma boa defesa. E 2 cabeçadas do João Vitor. Uma que passa perto, uma que vai na mão do Donelli. O Corinthians praticamente não sofreu, e se sofreu foi na bola aérea e no finalzinho do jogo. Então, assim, foram bem, tem que destacar, 3-0, o Corinthians está invicto no Brasileirão. Vão receber uma nota alta hoje, vou deixar uma nota 8 para Ramon e Emiliano. Eu vou de nota 8,5. 3-0 poderia ter sido 5, o Corinthians mais uma vez maltratou demais o Vasco e hoje, até esse momento, é líder do Campeonato Brasileiro. E todas as alterações que eles fizeram surtiram efeito, não digo nem do banco, eu digo no time titular, surtiram efeito e foram bem. E querendo ou não, eles têm mérito nisso por fazer justamente essa gestão de elenco. Então é isso, a gente volta agora na quarta-feira, terça? O jogo é... Terça-feira para falar do jogo entre Corinthians e América de Cali. Que, se Deus quiser, a gente vai voltar a sorrir aí na Copa Sul-Americana. E tirar esse peso. Sai essa zica logo. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.